Olá, futuro aprovado! Estamos aqui em um novo bloco e hoje iremos aprender sobre semelhanças atômicas. Olha, vamos fazer uma breve revisão, porque isso aqui é essencial para entendermos o fenômeno de semelhança atômica. Olha, quando você pega um elemento químico qualquer na tabela periódica, por exemplo, eu peguei A, um elemento químico qualquer, escolhi o elemento A. Vejamos, A, ele apresenta um menor número e um maior número. Ele vai ser representado por dois números, certo? Algumas tabelas, o menor número vem embaixo, em outras, o menor número vem em cima. Não tem uma regra. Isso depende do design da tabela periódica. Mas o menor número é representado pela letra Z, que significa o número atômico do elemento químico. E o maior número é representado pela letra A, que representa o número de massas. E lembrando que A é a soma, ou seja, a massa é a soma de Z, que é o número atômico, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Então, turma, o que vai acontecer é que algumas espécies apresentam semelhanças entre o número de partículas, entre esses valores aqui que foram projetados para vocês. E temos 4 semelhanças. Temos os isótopos, os isóbaros, os isótonos e os isoelétricos. Tio Elan, por que está marcado em vermelhinho a letra P, a letra A, a letra N? Porque é o macete que você vai aprender. Os isótopos são espécies que apresentam em comum o mesmo número de prótons. Quais são os principais exemplos de isótopos que temos no nosso dia a dia? Temos os isótopos do carbono e temos os isótopos do hidrogênio. Veja bem, o carbono, 12 é a massa e 6 é seu número atômico. E o número atômico nada mais é do que o número de prótons. Então, entre essas duas espécies, perceba, eu estou falando do mesmo elemento químico, só que a relação que há entre essas espécies são denominadas de isótopos, porque são espécies que apresentam o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Já os isóbaros, que está representado aqui pela letra A é a massa. É quando eu tenho espécies que apresentam em comum o mesmo número de massa. Olha, o argônio, número de massa, 40, número atômico, 18. Já o cálcio, número de massa, 40. Tem a mesma relação, o mesmo número de massa. Então, eles são considerados isóbaros. E os isótonos é quando eu tenho o mesmo número de nêutrons. Olha, o número de nêutrons, revisamos aqui, é calculado de que maneira? Se a massa é o número de prótons, que é o número atômico, mais nêutron, então o número de nêutrons nada mais é do que o número de massa menos o número atômico. Olha, 11 menos 5, 6. 12 menos 6, 6. Olha, o que eles apresentam em comum? O mesmo número de nêutrons. É essa relação, então são chamados de isótonos. E por fim, temos os isoelétricos. São espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Vocês aprenderam no bloco anterior que átomo é uma espécie neutra, mas esse átomo pode virar íons, ou seja, pode perder ou ganhar elétrons. Se aqui eu tenho Na mais 1, é porque ele tinha antes 11 elétrons. Ao perder 1, ele ficou com um total de 10 elétrons.
Já o magnésio tinha-se 12, virou um cátion, perdeu 2. Ao perder 2, ele fica também com 10 elétrons. Futuro aprovado? Em 3, 2, 1, vai aparecer aí na sua telinha uma questão para fixarmos essas relações, essas semelhanças atômicas. Então, vamos lá fazer a leitura? Considere os elementos A, B e C. 3 elementos, A, B e C. Sendo que o elemento A foi fornecido aí que o número atômico é 54 e o número de massa é 140. De números atômicos consecutivos na ordem dada. Olha a informação. Você pode até grifar depois aí. Sabendo que A e B são isóbaros e que A e C são isótonos, olha a relação. A e B são isóbaros e A e C são isótonos. Determine o número de nêutrons do elemento B e o número de massa do elemento C. Vamos para o quadro? Olha, turma, ele deu o elemento, a espécie A, B e C. E foi informada, a primeira informação que foi passada é que os números atômicos são consecutivos. 54, olha, 55 para B e 56 para C. A primeira relação que o texto diz é o seguinte, que A e B são isóbaros. Olha, se A e B, vou puxar aqui, A e B são isóbaros. Isso significa dizer que eles devem apresentar a mesma massa. Olha, 140, 140. Primeira informação. Segunda informação, A e C são isótonos. Opa! A e C são isótonos, significa dizer que tem o mesmo número de nêutrons. Como que eu faço para calcular o número de nêutrons? Muito simples. 140 menos 54 significa dizer que A tem 86 nêutrons. E o texto nos diz o seguinte, que A e C apresenta como relação isótonos, mesmo número de nêutrons. Então, só ficou faltando uma lacuna para ser preenchida, a massa de C. Mas como é que eu posso encontrar a massa de C? 56, que é o número atômico, mais 86, que é o número de nêutrons, temos que a massa de C é de 142. E dessa maneira descobrimos os valores que estavam faltando para ser preenchido. Então, futuro aprovado, semelhança atômica, são 4. Macete para você memorizar: isótopos, isóbaros, isótonos e isoelétricos. Tenho certeza que você vai mandar bem, você já é um aprovado e encontro você no próximo bloco.